Bom, pessoal, lembrando que review vai conter spoilers, então se você não viu o drama, se você não quer spoiler, esse não é o vídeo pra você. Ainda, veja e depois volte aqui. Mas se você quer mais informações sobre o drama, aqui no card está a sua sinopse, então vamos falar livremente. Bem-vindos ao vídeo e essas são as minhas opiniões sobre o drama chinês, O Poema de Ye Shen. Então vamos à mini review do drama O Poema de Ye Shen. Se você não é inscrito, se inscreva, também deixa aquela curtida no vídeo que sempre me ajuda muito. E vamos falar aí deste drama, que é um drama curtinho, é um drama pequeno de 16 episódios e tem um especial. Não é um drama que tenha, nada demais, é uma história até bem clichê, bem batida, não tem grandes produções, mas foi um drama que me agradou bastante, mais pela questão do trabalho que eles fizeram com os protagonistas e com o casal secundário. Eu acho que o que eu mais gostei realmente no drama foi que eles focaram mesmo ali naqueles 4 personagens e eram personagens agradáveis de acompanhar. E também por toda a criatividade que eles usaram para trabalhar ali as questões de gêneros. Então a gente vê que é um drama que não teve grandes orçamentos e nem é uma super produção, mas é um drama pequeno para sentar, ver, relaxar, rir um pouco, shippar o casal. E às vezes um draminha assim faz bem. Eu fiquei muito impressionada com o protagonista, Yan Hao. Ouso dizer que ele é 90% aí do motivo de eu assistir o drama e de ter gostado tanto. Porque ele tá encantador no personagem dele. O Shen Yi, o dançarino do bordel. Prêmio de melhor sorriso total pro sorriso que ele tá nesse drama. Cada vez que ele ri, é como se 1000 estrelinhas brilhassem no céu e a gente quer sorrir também. Ele realmente está encantador, está lindo, figurino lindo. E a protagonista é uma delícia também de assistir, de acompanhar, inteligente, ao mesmo tempo sensível, apaixonada, verdadeira, justa. Eu adorei a protagonista, adorei a atriz, eu não conhecia. A Claire Jia, muito linda ela, muito boa mesmo no personagem. A princesa Su Shen. E a gente tem também 2 ali secundários que também chamam bastante atenção, um casal gostoso de acompanhar. A atriz Yakiza faz a melhor amiga da princesa, faz a personagem da Wang Qin Muron, que faz par com um dos irmãos ali do protagonista, ele chama os servos dele ali, os amigos leais dele de irmãos. O Lee Ze-hao fazendo o Shen Kong, lindo ele também, uma graça no personagem. Então eu gosto de tudo em relação ao casal principal e o casal secundário. A gente tem cenas quentes, beijos muito bons. E o casal principal tem aquela coisa de brigar e de fazer bullying ali um com o outro, né, de se implicar e de meio que disputar ali um jogo de xadrez pra ver quem descobre o que o outro quer, quem tá certo, quem tá errado. E eu gosto desse tipo de jogo misturado ali com uma sensualidade, com amor, com comédia. Eu gosto muito dessa dinâmica do casal principal. Gosto da dinâmica também do casal secundário, que ele vem, né, pra se vingar da família dela. E dela também, no caso, ele era noivo dela. E a família dele é toda destruída pela família da noiva. Então aquele sentimento que ele tem por ela de vingança vai se transformando em amor até o ponto dele desistir de matar ela e dar vingança contra ela. E daqui a pouco ele já tá protegendo ela sem nem perceber. É aquele amor que vai sendo construído aos poucos. E ela, por sua vez, esteve sempre esperando e lamentando pela morte do seu noivo. Amei a cena quando ela revela que sabe quem ele é. Então todo esse contexto é muito legal e o drama brinca muito com a questão de gêneros. Eu acho que quando você brinca com isso de forma criativa é interessante. Isso fica muito mais interessante quando você não força uma masculinização nas mulheres, sabe? Elas continuam femininas, a Imperatriz é super feminina, a mãe da
protagonista, embora ela também seja uma grande general, ela tá sempre muito feminina. Ela, a princesa, é sempre muito feminina. Apesar de elas serem as líderes político e militar, elas têm sensibilidade feminina, elas não perdem a feminilidade. Também não perdem aquela questão de dar muito valor ao sentimento, ao amor, à família. E também, por mais que, por exemplo, a princesa seja a líder e os papéis de gêneros estejam trocados, ele que é o grande guerreiro, ele que salva ela o tempo todo, porque ele que é o grande artista de artes marciais. Embora seja meio absurdo o que eles fizeram na história, eu gostei de como eles fizeram, porque a gente vê que hoje no Ocidente eles tentam fazer coisas semelhantes e fica meio forçado, porque geralmente eles transformam a mulher numa mulher macho, não tem outra palavra pra dizer, mas é. Vou botar aqui o exemplo da nova Supergirl, né, que vai estar aí no cinema, sabe? Tem que tirar toda a beleza e toda a feminilidade da atriz. E eu não curto isso. Isso é meu, eu não gosto. E tem que transformar os homens em idiotas que não conseguem fazer nada, o que também fica ridículo. Então eu acho que quando você quer brincar com isso, mas você respeita a mulher como mulher e o homem como homem, e faz dos dois personagens interessantes e que se completam, um não precisa ser melhor que o outro. Isso fica natural, e isso ficou natural na história. Por mais que seja absurdo, como eu falei, historicamente seria impossível, porque a gente sabe que são os homens que são os generais e os monarcas, os reis, os imperadores. Lógico que a gente teve mulheres rainhas e imperatrizes e algumas mulheres generais também, mas isso era extremamente raro. Você não tinha uma sociedade em que as mulheres eram rainhas e generais há várias gerações. Isso, um matriarcado, isso não existiu. Por uma questão simples de biologia. As primeiras lideranças de tribos, vamos chamar de tribos, os primeiros agrupamentos humanos, quem surgia como líder era quem tinha maior força física. E falando em termos biológicos, o homem é mais forte que a mulher, e não tem como sair disso. Naquela época também não tinha esse negócio de anabolizante ou tomar alguma coisa para ser mais forte. Hoje a ciência consegue ajustar algumas coisas, por exemplo, os métodos anticoncepcionais. As mulheres antigamente não tinham como ficar evitando ter filho, não tinham métodos anticoncepcionais eficazes e você não tinha remédios para cólica e outras dores que a gente sabe que nós mulheres temos. Não tinha remédios como hoje as mulheres tomam pra não menstruar, por exemplo, que numa guerra com certeza pode atrapalhar uma cólica. E a gente sabe que a gente sente isso, que a gente tem essa fragilidade. Então os homens surgiam como líderes das tribos e depois das civilizações e dos impérios e dos reinados, porque eles eram os mais fortes. Era uma questão primeiro de força física e depois também da questão de luta, de guerra, de proteção. Eles que eram soldados, eles que iam pra luta guerrear. Então eles que comandavam as coisas e faziam o tempo todo isso para proteger a sua família, proteger suas mulheres, seus filhos. Assim como acontece na natureza, onde muitos animais também funcionam da mesma forma. Os homens, os machos, são os protetores e as mulheres são as geradoras de vida. Nós não deixamos de ser animais que pertencem a um ecossistema biológico. Então foi por isso que as sociedades surgiram assim e continuaram assim. Então eles brincam um pouco com isso, trocando aqui. Mas é engraçado que ao mesmo tempo a gente vê que as mulheres são generais, mas se você olhar todos os soldados em volta delas, ali que protegem a imperatriz ou que servem a mãe da protagonista, é tudo homem. Eles esqueceram de trocar, eu acho. Porque se eles faziam a posição das mulheres, não era pra ter soldados homens ali no exército. Mas ok. Aqui eles estão só brincando com isso, num tom bem comédia, bem engraçado. É engraçado ver uma mulher naquela posição do mestre da família e tratando o marido ou querendo um concubino. Ou indo no bordel. Foi divertido ver o inverso. Essa brincadeira, essa troca. Não tem nenhuma coerência, mas é extremamente divertido. Eles sabem que eles estão brincando com isso. Ninguém tá levando a sério aquilo ali. Estão fazendo as coisas do jeito que eles querem, como eu falei. Não tem uma lógica. Se você tem mulheres generais e tem homens soldados, se os homens são as supostas mulheres que dançam no bordel, são as mais delicadas. E então fica uma bagunça. A lógica passou longe, mas eu acho que isso que ficou divertido. Eu acho que no final o drama se tornou um pouco mais político ali dos conflitos, mas foi interessante, resolvido de forma interessante. Eu gostei de como o drama acaba, apesar deles estarem ali, né, desistindo do trono, das coisas. Eles fizeram ali um jogo de xadrez, um contra o outro o tempo todo. Quem tá enganando mais quem, eu gosto disso. É feito corrida, porque o drama tem poucos episódios, então eles não ficam perdendo tempo em detalhes, em muitas coisas. Eles vão fazendo. É uma enganação atrás de enganação, tudo no mesmo episódio pra resolver logo.
O que às vezes é bom, você tá vendo a história de forma rápida. Eu gostei. E gostei como termina, que é meio que aquela balsa cheia de flores. Eu não sei se esse tipo de cultura tem na China, eu não lembro de ter visto isso antes. Eu sei que isso no Ocidente existia, de colocar um barco de flores, né, pra fazer um enterro. Tem isso, tipo, naqueles filmes medievais de Rei Arthur. Eu sei que tem cenas assim. Aqui eles fizeram isso no final como se ela tivesse morta, ele indo ali pra morte com ela também, mas na verdade ela tá viva. Surprise, motherfucker! Meio que fingindo que morreu. Uma coisa ali meio Romeu e Julieta, ela finge uma morte pra poder fugir das responsabilidades e poder ficar com ele. Vocês sabem por outros vídeos que eu não gosto muito quando as pessoas tendem a fugir da responsabilidade só pelo prazer de ficar junto. Eu gosto que eles fiquem juntos e lutem contra o sistema. É a minha preferência, mas aqui eu achei até um final interessante, não me incomodou. Agora, o episódio extra que me deixou um pouco incomodada porque meio que desfaz ali o final que teve a história, não dá pra entender se vai ter uma continuação, fala que vai continuar. Pode ser que eles façam uma outra temporada, não sei, então ficou meio perdido, porque eles terminam de um jeito que é ele desistindo da vingança, desistindo de tudo pra ficar com ela, mas aí no especial é como se ele não tivesse desistido e achasse mesmo que ela morreu e tivesse louco e ela tá grávida esperando um filho dele. Eu não sei se eles vão fazer uma outra história, o que vai acontecer, mas o especial tipo não casa com o final do drama em si. Não sei se era um outro possível final que eles poderiam ter feito. Um final ruim e um final bom. Então a gente tem ali as duas opções. Como eu falei, não é um grande drama, a gente sabe, assim, não é nada de espetacular. Mas ao mesmo tempo é muito legal de assistir por esses motivos que eu tô dizendo. E acaba que eu gostei bastante desse drama. E eu acho que de forma geral tem um saldo bem positivo, pelo menos pro que eu gosto de assistir. E é isso, essas são as minhas opiniões aí sobre o poema de Eshen. E eu gostaria muito de saber que se você assistiu, o que você pensa, se você gostou, se você não gostou. Eu indiquei ele em uma das minhas lives, né, pro pessoal assistir. Espero que algumas pessoas aí tenham assistido. Deixa aí a sua opinião, que eu gosto muito de ler, eu vou gostar muito de saber o que você pensa do drama, o que você pensa sobre o final, o que você achou dos protas. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham gostado do drama também, assim como eu. Se você não é inscrito, se inscreva. Até o próximo vídeo. Beijinho e tchau.